Estamos de volta. Para onde vai o Brasil? Essa é a conversa aqui no Melhor e Mais Justo hoje, ao vivo pela TV, no canal 44.1, sinal digital HD aberto e também pelas redes sociais. Participe, envie perguntas, compartilhe. Estão aqui comigo hoje, nesse dia histórico, Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e Vladimir Safatli, filósofo, professor livre-docente do Departamento de Filosofia da USP. A gente terminou o primeiro bloco com uma pergunta do Vladimir. Falou, olha, a grande pergunta talvez seja o que deu errado, por que a construção democrática dos últimos 30 anos fracassou? Eu vou fazer essa pergunta para o Wagner. O Vladimir lançou a pergunta, a gente já estava conversando aqui no intervalo, vamos recuperar isso. Wagner, primeiro você concorda com o Vladimir, em que termos e até onde? A gente estava aqui brincando um pouquinho, eu não sei se concordo na integralidade, porque bem ou mal nós tivemos, né, eleições regulares, eleições livres, alternância no poder, partidos atuando os mais variados, né, aliás, uma multiplicação de partidos desde os anos 80. Nós tivemos 2 reeleições, aliás, 3 reeleições, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Não é? Ao mesmo tempo tivemos 2 processos de impeachment, que são sempre muito traumáticos. Mas eu estava dizendo o seguinte, esse momento meio catatônico, não sei se é essa palavra, esse momento meio complicado do governo Temer, não é, que de fato nunca foi um governo, né, nesse um ano é um espantalho praticamente, ele me lembra um pouco os últimos meses do governo Collor, estava dizendo isso, né, uma hipótese para a gente sustentar, e o último ano do governo Sarney, por exemplo, que eu acho que podem ser exemplos para referendar que há algo de fato, que a gente não vai conseguir esgotar, obviamente, aqui, mas há algo de fato muito problemático na construção da nossa democracia. Não é? E, Vladimir, suponho não, já sei, porque a gente estava falando disso no intervalo, mas quando você lança a questão, você tem hipóteses de por que houve, na tua opinião, esse fracasso da nova república, na verdade, a construção democrática brasileira nesses últimos 30 anos. Né? Não, teria várias coisas, mas eu insistiria pelo menos em 2. Quer dizer, a primeira delas esse fracasso a meu ver, é um resultado direto de um processo de redemocratização infinita que nunca se realizou por completo. Ele nunca se realizou por completo porque o Brasil ele vai sair da ditadura militar com um horizonte conciliatório muito singular, que nenhum outro país fez da maneira como o Brasil fez. O Brasil integrou todos os atores da ditadura militar, principalmente os atores civis da ditadura militar, principalmente o braço político da ditadura militar, dentro dos processos de negociação da nova república. Quem era o grande negociador do Fernando Henrique? Era o Antônio Carlos Magalhães. Né? Um dos grandes negociadores do Lula era o José Sarney. Certo? Todos políticos da nova república, vinculados à ditadura militar. Agora, é claro, esses políticos eles não traziam simplesmente a sua presença. Né? Eles traziam também o seu modus operandi, eles traziam os limites das possibilidades internas da nova república, os limites do que seria, digamos assim, a expectativa de transformação social que a nova república ela tentava realizar. Nesse processo, o que aconteceu não foi que esses atores, de uma certa maneira, se integraram ao processo democrático. Não, os atores que tinham condição de uma maneira ou de outra, representar uma novidade na política brasileira, foram se transformando a imagem e semelhança desses que, de última instância, eram representantes fundamentais do atraso. Então, a nova república é uma queda constante. É uma queda constante. Então, você tem o governo Fernando Henrique, que entra com uma certa expectativa e termina numa situação em sangue, né? Uma situação que faz com que seja o governo que, ao final das contas, vai ter um presidente que vai ter um grau de impopularidade absolutamente evidente. No caso Lula, quer dizer, parecia que você tinha algum tipo de solução, mas o governo Lula é o governo Lula, o governo Dilma, certo? Que vai se demonstrar, de uma certa maneira, também refém desse processo. Isso só do ponto de vista político. Pelo ponto de vista econômico, a gente vai ter uma situação muito clara. Durante anos, o Brasil vai tentar os seus planos heterodoxos, né? Que não conseguem se realizar, porque como é que você vai fazer essas políticas heterodoxas de um governo como o governo Sarney? Com o governo Fernando Henrique, se estabiliza um tipo de pacto, mas o pacto era o Brasil ia se transformar numa plataforma de rentabilização do capital internacional, certo? Então ia ser um país para rentista e para aqueles que têm patrimônio, certo? Então o que vai acontecer? Você vai ter crescimento baixo durante muito tempo,
certo? E uma lógica completamente de defesa de estrutura patrimonialista. Isso chega no governo Lula, que tem um viés um pouco desenvolvimentista, mas ele chega com a seguinte situação. Esse processo de acumulação, certo, vai fazer com que o governo ele tente transformar esse dinheiro acumulado na constituição desses campeões nacionais. Ou seja, o governo Lula vai ser um governo que, em última instância, vai subvencionar um processo de transformação da economia brasileira numa economia monopolista, oligopolizada, completamente carteirizada. A gente está falando da JBS, né? Mas olha que coisa fantástica. Vamos pegar o que aconteceu para que essa JBS se transformasse num império tamanho que o sujeito pode passar uma propina de 480 milhões. Certo? Eu me pergunto, mas que tipo de empresa é essa que você consegue sumir do seu ativo 480 milhões por causa de uma propina? Né? Quer dizer, foi uma... De uma, né? De uma, quer dizer, tem outra, exatamente. Quer dizer, foi uma empresa que foi constituída a partir de uma lógica que o BNDES tinha de criar grandes empresas que teriam capacidade de serem multinacionais brasileiras atuando em vários países. Sim, só que o que essa empresa fez? Ela pegou o dinheiro do BNDES e começou a comprar todos os pequenos frigoríficos do Brasil, transformando o mercado pulverizado no mercado oligopolizado. Certo? Então, ou seja, essa foi a lógica, você percebe? Quer dizer, de uma plataforma de rentabilização de capital internacional a uma economia completamente cartelizada, oligopolizada, onde não existe concorrência, onde não existe nada parecido minimamente ao que você poderia imaginar como um elemento fundamental para o desenvolvimento da inovação econômica. Agora, é curioso isso, porque a gente tem, no período Lula, sobretudo, e no primeiro governo da presidenta Dilma, é também um momento onde, por exemplo, 70% do alimento no Brasil é produzido pelo pequeno produtor, onde viceja aqui a economia solidária, por exemplo, onde você tem a economia familiar ganhando espaço, além de fato, um apoio massivo e uma certa conciliação com um grande capital nacional sobretudo, não internacional, pelo menos não nos termos em que a gente está vendo hoje com a Petrobras, com a venda de ativos brasileiros, etc. Quer dizer, de certa maneira, e talvez por isso, o sistema financeiro, né, o rentismo e tal, quando teve a oportunidade de fato, demonizou e tem demonizado muito fortemente a presidenta Dilma e o presidente Lula. Olha, né? essa não seria a minha leitura, até porque foi um momento de fortalecimento do agronegócio. Né? Quer dizer, todos os ministérios, você pega quem foram os ministros da agricultura do governo Lula e do governo Dilma, todos representantes do agronegócio, que teve, de fato, o monopólio do processo. Né? Pois é, mas no desenvolvimento não, né? Mas seria no planejamento do desenvolvimento social, né? No meio ambiente e tal, não, né? Então a gente teve aqui uma espécie de 2 pesos e 2 medidas, mas isso aconteceu simultaneamente. Mas o processo econômico, ele tem direção clara, entendeu? Quer dizer, o Ministério da Agricultura sim, o Ministério do Meio Ambiente não, mas quem pesa no interior do PIB nacional, certo? O Ministério da Indústria e Comércio... social não. Mas o Indústria e Comércio sim. Então você percebe, esse modelo bipolar, ele é um modelo que parece de uma integração global, mas ele na verdade é uma acomodação, certo? De certas pautas sociais dentro de uma lógica que é de preservação de um certo modelo de funcionamento da economia. Se a gente pensar no mundo rural, havia uma coisa um pouco esquizofrênica no primeiro governo Lula, se eu não me equivoco, o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues, que vem da Associação Brasileira do Agribusiness. O ministro do Desenvolvimento Agrário era o Miguel Rosseto, não é isso? Ligado aos movimentos sociais do campo, e a ministra do Meio Ambiente era a Marina Silva. Como é que você consegue fazer uma política para o mundo rural, para o agro, né? Para as matas, para os rios, para as fronteiras agrícolas, com essas 3 forças tão díspares entre si? Mas, de certa maneira, até o governo Dilma, até o último governo Dilma, a gente teve isso, né? Sim, de um lado, desenvolvimento agrário, desenvolvimento social, Patrus Ananias, do outro lado, você tem Cátia Abreu, por exemplo. Sim, ou Blairo Maggi, que hoje é governo Temer, mas foi governo Lula. Sim, mas veja, esse é o modelo getulista de funcionamento do Estado brasileiro, entendeu? Que é um modelo que parece esquizofrênico. Você fala, não, como é que é possível? São 2 polos contrários, né? Mas o fato é, por ser um modelo que eu diria populista, não no sentido pejorativo do termo, certo? Mas no sentido analítico do termo, ou seja, você vai ter demandas contraditórias que são organizadas no seio do Estado porque você tem uma espécie de mediador universal, que parece que pode negociar com todas essas demandas. Quer dizer, o Lula, de fato, transpôs todos os conflitos da sociedade para dentro do Estado. E ele apareceu como uma espécie de mediador universal, dando uma compensação simbólica para
para a demanda perdedora. Só que o fato é que, se você analisar bem como é que se deram os embates sempre foram a favor do processo de concentração do capital. Certo? Quer dizer, você sempre teve compensações simbólicas em outros espaços. Você vai pegar o que o MST fala sobre, afinal de contas, o que foi a reforma agrária, certo? Quer dizer, o que foi a quantidade de terra distribuída nesses últimos 13 anos, certo? Você vai ver que tem um processo de frustração extremamente evidente. Quer dizer, mas isso faz parte desse modelo, que é um modelo que vem desde a época do Getúlio, que na Nova República apareceu como um modelo possível, porque é o modelo da grande conciliação. Da grande conciliação. Agora, o que você chamou, desculpa, o que você chamou de populista, a gente não podia chamar de corporativo, na medida que o Estado traz todo mundo para dentro, você acabou de citar isso, para dentro da sociedade e tenta mediar, no limite, o conflito distributivo, mediar a luta de classes. E houve claramente um lado no governo Lula, ou pelo menos se não foi o lado do agronegócio, se o lado do governo Lula ou dos governos do PT era o outro lado, o agronegócio, de fato, hegemonizou essa disputa. Né? Pois é, mas você percebe como é que funciona esse processo? Quer dizer, dentro de um processo onde você vai tentar dar conta da multiplicidade das demandas sociais no país, você conserva, certo, a força daquilo que seriam as oligarquias descontentes que entraram para o teu governo. Certo? E elas vão conservando, como elas têm a detenção do meio de produção, elas vão esperar um momento em que você se enfraquece. Porque, veja que coisa fantástica, quer dizer, o governo foi traído pelos seus. Por aqueles que ele conservou, certo? Quer dizer, o Henrique Meirelles era presidente do Banco Central no governo Lula. Era o ministro que ele queria colocar no governo. No governo da Dilma, inclusive. Exatamente. Ele indicou para o governo da Dilma. Exatamente, para ser a tábua de salvação do governo da Dilma. E, de certa maneira, quem operou isso, aqui esposando, de certa forma, uma tese do Marcos Nobre, professor da Unicamp, dessa PMDBização da política brasileira, porque fazer esse jogo, esse equilíbrio, né? Andar nessa corda e se equilibrar aí, precisa de uma espécie de agente político que foi o PMDB, né, em todos os governos nessa democracia. Sim, só uma coisa, mas você percebe uma coisa, por exemplo, você pega o caso do Getúlio. Quando o Getúlio cai em 45, quem assume? É o seu ministro da guerra. Entendeu? É o mesmo processo, que é o Dutra. Então, é um processo estruturalmente semelhante, entendeu? Você é traído pelos seus, porque você conservou. Mas o Getúlio depois é candidato a constituinte de 46, por vários estados, por vários, né, eleito senador, deputado, quer dizer, a conciliação é permanente no caso brasileiro. Né? Não é um fenômeno localizado, né, exclusivo desse momento. Sim, né? Mas é um pouco aquela frase que os movimentos identitários gostam de dizer, né? Se você é claro, eu estou reduzindo aqui, se você se mantém neutro diante da opressão, você está fechando com o opressor. Eu estou fazendo aqui uma aproximação meio tosca, mas de fato, se você busca trazer todos os movimentos e apaziguar o conflito distributivo ou passar um pano por cima dele, você acaba favorecendo aquele que é o detentor dos meios de produção, que vai esperar o momento, claro. Agora, isso que eu acho que uma coisa interessante, desculpe interromper. Não, vamos lá. O PT não foi, ou os governos do PT não foram traídos apenas pelos seus, no caso do PMDB ou do agronegócio. Se a gente pensar em outros segmentos da sociedade, no caso das igrejas, que o PT ajudou a fomentar tanto, no caso dos setores de nova classe média, né, que se voltam contrários ao partido e ao projeto a partir de um determinado momento. Né? Então, muitos dos aliados que o PT cultivou e fomentou, dentro e fora do mundo do agro, mas em vários outros segmentos da sociedade, da economia, hoje se colocam contra o projeto do agro e da indústria. O caso da igreja evangélica, como você levantou, é um caso exemplar, realmente exemplar, porque essas igrejas elas vão ter força política com o governo Lula. Claro. Porque elas estavam lá presentes desde o primeiro acordo, lá, que era o acordo do PT com o PL. O PL era um partido que tinha no seu eixo. Então, inclusive do ponto de vista dos meios de comunicação, elas vão crescer, a Record cresce, né? Como uma empresa ligada à Igreja Universal do Reino de Deus, certo? Dentro do governo Lula, porque era uma lógica de você se contrapor, então, ao monopólio da Globo e coisas dessa natureza. Só que veja que coisa inacreditável, quer dizer, você vai alimentando não só um tipo de ator político, mas um ator político que tem uma pauta muito específica, tem uma pauta muito clara, tem uma pauta social muito clara, tem um processo de concentração de poder, também tem uma pauta ideológica clara, que é óbvio que ela é contrária à sua, certo? Mas ele foi utilizado. O que acontece? Num momento de enfraquecimento, a primeira coisa que esse ator faz é ir contra você. Claro. Eu tenho desculpa, Wagner, porque a gente tem muitas perguntas aqui e eu nem vou ter tempo de fazer todas, vocês me perdoem, mas estão vendo que, primeiro, esse debate é complexo e a gente está
Os professores aqui, Vladimir e Wagner, estão explorando as variáveis históricas, políticas, ideológicas, muito interessantes e que demandam um certo tempo. Então, eu vou colocando as perguntas na medida do possível, ok? Vou colocar algumas aqui. Ó, o Henrique Marques, de Mauá, diz, depois do vazamento do áudio, voltamos então às questões conjunturais do momento. Depois do vazamento do áudio, existem especialistas dizendo que, na realidade, ele é menos impactante do que parecia ser. Vocês concordam? O áudio completo tira o peso da delação contra o Temer? Vocês acham? Vocês ouviram o áudio completo? Se você ficar focado no 11.37, né, primeiro que o material tecnicamente é ruim, de fato, como a gente já falou, então você ouve menos o Temer. Se você se focar naquilo, tem apenas uma única frase, mas é uma frase muito forte, né, de continua fazendo isso daí, que era sustentar. Isso daí é pagar o silêncio do Eduardo Cunha. Isso. Mas eu acho que é um pouco aquilo que a gente já explorou um pouquinho, né? O áudio como um todo, eu não ouvi todo ele, obviamente eu ouvi trechos, mas o áudio como um todo vai ali levantando uma série de ilicitudes que aparentemente tem uma compactuação por parte da maior autoridade da República. E isso é gravíssimo. Uhum. Não, claro, se você pensar um áudio cinematográfico, como sei lá, do Aécio Neves, onde ele fala, olha, vamos arrumar alguém que a gente possa matar antes da delação, é fato, não vai encontrar nada parecido, mas você não vai encontrar nada parecido, eu diria, nos próximos 30 anos, porque aquilo realmente é um caso único da história da República Brasileira. Agora, acho que é o que o Wagner colocou, quer dizer, para a figura do presidente da República, certo? Você percebeu o nível de cumplicidade com práticas criminosas explícitas, mas práticas criminosas da pior espécie, que são práticas criminosas, por exemplo, de compra de membros do judiciário, certo? Ou seja, para que certos processos sejam paralisados, certo? A história, por exemplo, da mesada, que é claro, seria ingenuidade imaginar que você como presidente da República, recebe alguém e fala, olha, Temer, eu estou pagando a mesada, entendeu? Aqui para o Eduardo Cunha. É claro que nada disso você vai ouvir, certo? Mas é tudo muito evidente, o nível de compactuação, certo? O nível de cumplicidade. De cumplicidade, exato. O que faz com que, de fato, se a pessoa mais importante da República tem esse nível de prática de banditismo, certo? Então, o que esperar do resto? Do meu ponto de vista, eu ouvi a delação inteira e foi mais impactante, porque para além daquela frase dando o aval para comprar o silêncio do Eduardo Cunha, havia vários outros ilícitos. É incrível, é inacreditável isso que o Safatli acabou de fazer. Eu tenho outras perguntas aqui. Ó, Rogério Matucci pergunta, há risco de haver intervenção militar? Se sim, quais seriam as ações mais potencialmente efetivas por parte da sociedade civil no sentido de tentar evitar que tal intervenção ocorra? Wagner? Bom, primeiro que a sociedade civil, uma boa parte daquilo que a gente poderia entender como resistência por parte da esquerda a uma intervenção militar, que a gente imagina que seria de ideologia de direita, essa sociedade civil não está armada para fazer isso, para fazer uma resistência no mesmo terreno, né? Mas eu acho que os militares, me parece, né, mas tudo no campo das especulações, eu acho que eles são apoiadores do aprofundamento do papel do Judiciário e do Ministério Público em relação às investigações. Eu acho que eles seriam eventualmente, mas aqui tudo muitíssimo no campo das especulações, são informações que de fato eu não tenho, eu estou quase que chutando aqui, eu acho que eles seriam avalizadores da continuação desse protagonismo do Poder Judiciário. Até que ponto a gente não vai saber. Mas acho que nesse momento eles estão aí, digamos assim, sendo legalistas, né? Porque a Constituição prevê que o Judiciário acabe tomando certo protagonismo, como no caso, por exemplo, do impedimento do presidente, do vice-presidente, do presidente da Câmara e do Senado. Então o Judiciário assume o processo. Eu acho que os militares nesse momento são avalizadores desse tipo de preceito constitucional. Eu hoje não descartaria nenhuma hipótese, não, né? Por duas razões. A primeira, porque a tendência é que o Brasil se transforme em um país de fato ingovernável, né? Quer dizer, você tem um projeto muito claro, né? Que é um projeto de concentração de renda,
é um projeto de intensificação dos regimes de trabalho, de achatamento dos salários, é um processo que não vai ser, já se demonstrou muito claramente, é um processo que não vai ser aceito sem tensão social e tensões que tendem a ser cada vez mais brutais, ainda mais dentro de um governo que não tem legitimidade para tanto e que vai perdendo cada vez mais sua legitimidade. Então, quer dizer, você pode imaginar uma situação na qual você pressiona esse tipo de processo e recebe em contrapartida uma tensão social muito forte. Quer dizer, chega um momento em que você vai ter situações, como por exemplo a gente viu no estado do Espírito Santo, situações de anomia social, né? Então, sei lá, os policiais militares resolvem também entrar em greve, né? Imagine se isso acontecesse em mais estados, né? É sempre bom lembrar que o Espírito Santo foi visto por vários economistas liberais como o modelo de choque de gestão. Né? Sim, de governança. Governança tipo tucana. Então, ou seja, eles têm isso no horizonte. Esse aqui é o problema. Então, eles têm isso no horizonte. Por um lado. Por outro lado, a gente tem umas forças armadas que nunca fizeram, em nenhum momento da sua história, um meia-culpa a respeito da ditadura militar. Até hoje nós somos obrigados a ver membros das Forças Armadas, no dia 31 de março, certo, fazendo discursos laudatórios sobre a ditadura militar. E é sempre bom lembrar também que a nossa Constituição legaliza o golpe de Estado. Porque num dos seus artigos, se eu não me engano, um 74, alguma coisa assim, da sua parte de segurança nacional, tem a definição então, do papel das Forças Armadas. Então, as Forças Armadas elas têm como papel garantidoras da ordem, né? Da ordem, não se sabe exatamente qual ordem, moral, social, coisa parecida, e podem ser chamadas por qualquer poder, caso essa ordem esteja em xeque. Qualquer poder significa o poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário. Claro. Então, ou seja, se o senhor Rodrigo Maia chama as Forças Armadas, isso é legal. Isso é legal. E se elas atendem, também é legal, exato. Porque a interpretação cabe a elas. Posso só fazer tudo isso, é claro, é verdade, mas se a gente coloca nesses termos, será que a gente não está excluindo a possibilidade de um acordo, né, de um acordo entre que tenha como fiador, talvez, alguém que represente forças sociais bastante atuantes? A gente não pode ter eu não sei, não estou me expressando talvez da forma que gostaria, mas a gente, claro, a implementação de uma agenda que é regressiva do ponto de vista dos direitos, que é concentradora do ponto de vista do capital, ela vai levar a tensões cada vez maiores. Se tivéssemos o presidente Temer chegando até 2018 e passando o poder para um candidato eleito também de direita, provavelmente na próxima década nós vamos ter um acirramento dos conflitos de rua, obviamente, porque a agenda vai ser a mesma, certo? A agenda já está em pauta, já está na mesa e está em trâmite para a sua aprovação. Mas se a gente levar a esse extremo, esticar tanto o argumento, será que a gente não está abrindo mão de uma outra possibilidade, que é de um grande acordo onde você tem uma liderança que possa ser fiadora de uma repactuação? Talvez essa seja uma outra hipótese, sim, né? Essa é uma hipótese, é inegável, certo? Só que no interior do quadro político brasileiro, tal como aparece hoje, é uma hipótese que eu diria distante, porque não me parece que exista um ator potencial. Quem como ator potencial? Entendeu? Por exemplo, a gente teve esse modelo de pacto com a figura do Lula. Claro. Era um ator que vinha de uma experiência sindical que dava para ele, em última instância, uma legitimidade para operar desta forma. Quem no seu lugar? Percebe? Se a gente parar para pensar, não se encontra uma figura nesse sentido. E eu diria, o modelo lulista funciona numa situação na qual você tem uma consciência social da necessidade de um pacto e você tem uma força dos trabalhadores, certo? Que é uma força efetivamente constituída, que era uma força institucionalizada, era uma força que tinha vários níveis de institucionalidade, os sindicatos fortes, então, e você tinha uma estrutura partidária que estava em crescimento contínuo. Isso não existe mais. Então você tem, na verdade, acho que a tendência não é um descontentamento que se organiza como força política, é um descontentamento que se desorganiza como violência generalizada. Eu diria que, na situação atual, este modelo está mais próximo da realidade do que o outro. É claro que o processo histórico é imprevisível, pode acontecer certas coisas, é verdade. E esse ambiente de violência generalizada que você pressupõe só pode ser domesticado, digamos assim, controlado com
com o braço forte do Estado, é isso? Essa é uma das alternativas, eu diria que é a alternativa classicamente feita no Brasil. Né? Classicamente você faz apelo cada vez mais, ou a força militar, ou a força policial, mas quando a força policial não funciona... já está aí. Já está aí. Já está aí Exato, permanentemente. Exato. Agora, tem ambiente institucional, tem ambiente internacional para isso? Para uma saída dessa? Olha, numa situação de desagregação dos pátios da democracia liberal, certo? Em todas as partes, quer dizer, você tem a situação norte-americana está longe de ser uma situação normal do ponto de vista da democracia liberal, certo? O quadro europeu é um quadro que a todo momento você tenta balizar forças contra a ascensão das extremas direitas. Então, ou seja, não me parece que do ponto de vista internacional a gente tem alguma garantia de resistência nesse sentido. A Turquia que fez uma coisa completamente impressionante do ponto de vista da sua brutalidade. Certo? Qual foi a resistência internacional que a Turquia teve? A não ser algumas palavras de boa vontade, certo? De algumas lideranças internacionais. Eu preciso fazer outro intervalo. A conversa está ótima. Eu acho que a gente pode, inclusive, voltar um pouco a ela, porque acredito que a gente pode e tem condições, ainda que saídas, digamos, mais pontuais aconteçam nos próximos dias, semanas ou meses, mas nós temos que construir uma saída, digamos, pelo campo popular, pela possibilidade de mobilização e da criação de novos modos de fazer política e de forças políticas. A gente vê algumas experiências muito interessantes acontecendo no Brasil, né, desde os secundaristas, por exemplo, até outras experiências do ponto de vista de constituir força política e outras formas de organização dos movimentos populares, no MTST, no próprio MST, que tem uma tradição, mas que nunca virou uma correia de transmissão do Estado brasileiro, seja em qual governo foi, sempre manteve autonomia e independência, e que talvez a gente tenha algumas outras possibilidades de saída do que necessariamente o braço forte do Estado, por exemplo, com uma intervenção militar. Mas para a gente conversar no próximo bloco. Até já!